Você já reparou como na televisão ao vivo o nervosismo pode pregar peças? Por medo de errar, muita gente acaba falando que não devia e de repente lá vem aquele palavrão escapando em rede nacional. É um choque, mas ao mesmo tempo impossível não rir, porque mostra o lado mais humano e impulsivo dessas situações. Hoje vamos ver alguns desses momentos inesperados em que o medo de errar virou uma gafe e rendeu cenas memoráveis. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! O Domingão com Hulk é um dos programas de auditório mais conhecidos da televisão brasileira, onde artistas e convidados se reúnem para participar de jogos, entrevistas e várias atrações divertidas. Recentemente, o padre Fábio de Mello voltou ao quadro Acredite em Quem Quiser. E a volta dele trouxe um momento muito engraçado que fez todos rirem, inclusive o apresentador Luciano Huck. A confusão começou quando uma das participantes anunciou o tema de uma das rodadas dizendo "Eu caí na fossa com as minhas amigas". O padre entendeu errado a palavra fossa e acabou repetindo a frase com um palavrão no lugar, o que pegou todo mundo de surpresa. Caí na fossa com as minhas amigas. Fazer o que? Caiu na fossa? Não, que a fossa, padre! Que é isso, padre? Eu tô falando! Padre, que pensamento é esse, padre? A reação foi imediata. Luciano Huck e os outros convidados não conseguiram segurar a risada. Quando o padre percebeu o que aconteceu, também riu da situação. Quem poderia imaginar que um ser tão dócil e cristão como um padre conseguiria gerar um momento tão descontraído apenas por soltar um palavrão? Os programas ao vivo têm dessas. Acabam gerando surpresas engraçadas. No final das contas, esse tipo de gafe sempre traz um toque de humor ao programa e deixa a audiência ainda mais conectada com os participantes. O apresentador Ricardo Vilches foi demitido da RIC TV, afiliada da Record no Paraná, por um erro que vazou na internet segundos antes de entrar no ar. Ele era conhecido por seu jeito carismático e por comandar programas populares na emissora, conquistando o público com a sua descontração e simpatia. Mas sua demissão pegou muitos de surpresa, especialmente os fãs que acompanhavam seu trabalho há anos. No vídeo é possível ver um momento em que Vilches soltou uma sequência de palavrões antes do jornal começar a ser transmitido para todo o estado do Paraná. Caralho de vinheta, filha da p***. Muito bom dia pra... Caralho de vinheta, filha da p... disse o apresentador antes de sorrir e iniciar o programa. Essa atitude causou muita polêmica e levantou dúvidas sobre sua postura na frente das câmeras e influenciou a decisão da emissora de mandá-lo embora. Mesmo sendo uma figura querida pelos telespectadores, o comportamento de Vilches acabou levando à sua demissão. Está cada vez mais comum em programas ao vivo, pessoas ao fundo querendo aparecer ou se manifestar, deixando gravações externas imprevisíveis e cheias de surpresas. Um episódio inusitado aconteceu durante a transmissão do Jornal Hoje. Enquanto o repórter Bruno Tavares falava ao vivo sobre a saúde de Michel Temer, que tinha sido operado em São Paulo, quando um manifestante invadiu a cena. O homem apareceu gritando "Globo lixo", criando um clima tenso e desconfortável ao vivo. Durante a realização deste exame... Só um minutinho, vou esperar. Peço desculpa a todos. Bom, nós tivemos um problema. Incomodado, Tavares pediu desculpas e rapidamente voltou a transmissão para o estúdio, onde o âncora Fábio William tentou contornar a situação. Ele comentou sobre a dificuldade de algumas pessoas em compreender como expressar suas opiniões de forma adequada. E esse não foi um caso único transmitido pela Globo. Outro manifestante também chegou a gritar "Globo lixo" em outra ocasião, atrapalhando uma reportagem do César Tralli. Durante uma edição do seu programa, o apresentador Vitor Farias teve um momento inusitado que divertiu a todos. Ele estava prestes a fazer um merchandising de um suplemento alimentar, quando de repente, puxando a mesa de forma descuidada, derrubou tudo. O que era para ser um anúncio virou uma mesa quadrada. Enquanto tentava explicar os benefícios do produto, a situação se transformou em um mini caos. Vitor falava sobre como a mistura é rica em fibras e ajuda a reduzir a fome. Mas a queda da mesa chamou a atenção e acabou roubando o foco. Regime de lado, mas olha, toma uma, eu vou tomar uma, mas... Ele não se deixou abalar e continuou com seu discurso sobre o uso da mistura, tentando controlar a situação.
O momento hilário teve a plateia e a equipe do estúdio rindo e ele mesmo fez piadas sobre a situação, mencionando que no final do mês a situação financeira dele poderia ficar ainda mais complicada. Apesar do pequeno acidente, Vitor conseguiu manter o bom humor, fechando com a oferta do produto que estava apresentando. Durante uma transmissão descontraída de um jogo, Galvão Bueno não conseguiu segurar a risada ao anunciar o craque da partida. Kudela se destacou em campo, fazendo jogadas incríveis e ajudando seu time a garantir a vitória. Enquanto falava sobre as habilidades do jogador, Galvão foi destacando a importância dele para a equipe, mas na hora de anunciar o nome não conseguiu segurar a gargalhada, contagiando todos no estúdio e até mesmo quem assistia em casa. Terminou a votação do craque do jogo. Ah, meu torcedor, eu tinha certeza. Houve um movimento na internet. Ondrej Kudela. Eu tinha certeza, rolou um movimento na internet. Brincou Galvão, pronunciou o sobrenome com cuidado para evitar piadas e mal-entendidos, mesmo rindo, já imaginando como o público iria responder ao nome. Ao final do programa, Galvão não deixou passar a oportunidade de mencionar Kudela novamente, que havia viralizado nas redes sociais. Para vocês que viraram a internet do avesso para escolher o craque do jogo, o Ondrej Kudela, aqui vai uma curiosidade. Hoje é aniversário dele, 32 anos. Parabéns, Kudela! Deixando mais descontraído, já que o sobrenome de Ondrej tem a pronúncia exata de uma frase de zoeiras para nós brasileiros. Durante um protesto em Copacabana, no Rio, uma jornalista da Globo passou por um perrengue enquanto fazia uma transmissão ao vivo. No meio da cobertura, a situação ficou complicada quando algumas pessoas começaram a gritar ofensas para ela. Conhecida pelo trabalho sério e dedicação, ela ficou nitidamente desconfortável, mas tentou seguir com a reportagem. Em certo momento, ela não aguentou e respondeu: "Isso é um absurdo, vocês não têm respeito", mostrando toda a frustração com as ofensas. Depois do desabafo da repórter, o clima ficou ainda mais tenso. Dava pra ver que ela estava tentando segurar a barra, mas estava desconfortável. Desliga essa merda, desliga essa merda. Porra, mas não sou eu que desligo esse negócio. Quem desliga esse negócio? Porra, manifestação desliga esse negócio. Vamos lá, Beth, aí, vamos lá. Vai editar lá na p*** que pariu! Bora! Vai editar matéria lá na p*** que pariu! Mesmo com o clima pesado, ela e a equipe se esforçaram para manter a transmissão. Eles ficaram próximos, de olho em tudo ao redor, prontos para agir se a coisa piorasse, enquanto o público continuava os ataques à emissora. A cena logo se espalhou pelas redes, gerando uma discussão. O público comentou tanto a reação da jornalista, quanto a situação tensa em que eles estavam na rua, em pleno protesto, tendo que manter a calma diante dos ataques. Na estreia de Marcos Uchoa no Jornal Nacional, rolou um daqueles momentos ao vivo que ninguém esperava. Uchoa entrou no ar para uma reportagem, mas sem o capacete, que pelo visto era o combinado. William Bonner, sempre atento, não deixou passar e mandou uma bronquinha ao vivo. Com aquele jeitão sério, chamou o repórter. Uchoa, boa noite. A gente vê que você está usando um capacete, portanto está cumprindo aí as... Uchoa, boa noite. A gente vê que você está usando um capacete, portanto está cumprindo aí as... Não, nesse momento. Não está. Tirou o capacete, Uchoa. Você devia estar usando capacete. Me disseram que você devia estar usando capacete. Vamos lá. Então, um puxão de orelha no Uchoa. Queria que você dissesse pra gente qual foi a situação. Uchoa ficou visivelmente pego de surpresa, tentando manter a compostura, mas dava pra ver que a bronca foi inesperada. Bonner seguiu firme, lembrando que segurança vinha em primeiro lugar. Enquanto Bonner esperava ver o repórter equipado, Uchoa entrou no ar só com a careca brilhando. O momento foi engraçado e pegou todo mundo de surpresa, dando um toque descontraído ao jornal. O público se divertiu com o jeito que Bonner deu a bronca e com a reação do Uchoa, que no fim das contas segurou bem a situação, com calma e um sorriso de quem sabe que imprevistos acontecem. O famoso "cadê o capacete?" virou o comentário do dia, e a cena mostrou que até no telejornal mais sério pode rolar um momento de deslize e descontração. Uma regra básica na hora de gravar em estúdio, não importa o que seja, é deixar o celular no modo silencioso. Isso ajuda a evitar cortes inesperados durante a gravação. Mas dessa vez, quem quebrou essa regra foi quem deveria cumpri-la direitinho. A apresentadora, enquanto anunciava a próxima matéria, teve que parar a gravação por causa do próprio erro.
Ela estava lá lendo o texto quando, de repente, a surpresa constrangedora. O celular dela começou a tocar bem alto no bolso. Desesperada e tentando se manter focada, ela tirou o celular do bolso o mais rápido que pôde. Mas aí a situação ficou complicada. Em 18 dias, 15 presos da Lava Jato... Desculpa. Oh, meu Deus. Desculpa. Em vez de seguir lendo, ela pediu desculpas e tentou, nervosa, desligar o aparelho. E claro, a pressa só piorou as coisas. Ela ficou ali lutando contra o celular que não queria silenciar, enquanto continuava pedindo desculpas, visivelmente constrangida. O toque continuava tocando e a cena era tão engraçada quanto constrangedora. No final das contas, todo mundo sabe que essas coisas acontecem, mas é difícil não rir de um momento assim ao vivo. Com certeza essa vai ficar na memória da galera como uma das gravações mais inusitadas, mas o diretor com certeza não aprovou esse momento. Quando os jornalistas saem para gravar externas e entrevistando pessoas na rua, eles sempre acabam colecionando histórias, principalmente porque encontram gente que não tá nem aí para como deve se comportar ao vivo. Um repórter estava cobrindo a nova decisão de liberar o Viagra genérico, e já era um assunto que estava pedindo para rolar piada, né? E adivinha só, ele encontrou uma mulher bem disposta a dar a opinião dela. No meio da muvuca, sem escolher muito bem quem ia entrevistar, ele começou a apontar o microfone para a galera. Foi então que ele cedeu a palavra para uma senhora que tinha uma opinião formada e hilária para a situação. A senhora acha da decisão do STJ de liberar aí o genérico do Viagra? É bom pros velhinhos e as velhinhas meio gostoso. Ah, ok, isso não pode falar nesse horário, mas aqui ó, receita. Com um riso no rosto, ela soltou. É bom pros velhinhos e pras velhinhas meio gostoso. O repórter ficou sem graça na hora, ficou tipo, opa, essa não era a hora pra isso. E tirou o microfone dela rapidinho. A cara dele era impagável, misturando espanto e risada. Ele tentou contornar a situação, mas era impossível não rir o que tinha acabado de acontecer. Esse tipo de coisa é a prova de que, ao vivo, tudo pode rolar e sempre tem alguém pronto para deixar o momento ainda mais engraçado. E assim, o Dia do Repórter virou mais uma história de imprevisto para contar. No começo do programa Cajuru Sob Controle, no canal Esporte Interativo, a apresentadora Kelly já chegou brincando com os Twitters, com a produção mandando um oi bem animado em áudio. Mas logo depois o apresentador Cajuru, que dá nome ao programa, começou a falar com uma cara bem séria. Aí começou um suspense no ar. Com a câmera focando nele, parecia que ele ia fazer um pedido de demissão ao vivo. Cajuru explicou que tinha recebido uma proposta do SBT para ter um programa só dele, ganhando 5 vezes mais. Ele ainda disse que a Kelly ia continuar o programa sozinha porque ele estava saindo por causa desse novo contrato, enfatizando que era um assunto muito sério. Ele até chamou os colegas de trabalho de traíras e disparou que também estava saindo por causa da Kelly. A grande reviravolta foi quando ele mandou que havia uma diferença entre o tipo de oi que ele recebia e o que a outra colega recebia, revelando que tudo era uma farsa. Vou ganhar aqui 5% do que o Silvio Santos me ofereceu pessoalmente em grana, salário. Dinheiro para mim é bobagem. Tudo meu é da TV Esporte Interativo, internet, programa, tudo. Só que nesse momento eu estou pedindo demissão ao vivo da emissora. Eu estou falando sério. Mesmo assim, ele saiu do estúdio exigindo tratamento igualitário e disse que só voltaria se no dia seguinte de gravação chamassem de forma igual. No final das contas, era tudo uma cena descontraída que pegou todo mundo de surpresa. Durante o jogo dos pontinhos, aquele quadro famoso do Silvio Santos, rolou um momento hilário com 2 convidados, Maísa e Yudi, que também eram funcionários da emissora. Na época, Maísa era só uma criança e Yudi estava na fase ali da adolescência. E os dois tinham um carisma que garantia boas risadas no programa. Sabe como é criança, né? Elas falam o que pensam sem pensar muito. E foi exatamente isso que Maísa fez. Enquanto estavam medindo a altura a pedido do Silvio, Maísa se aproximou, subiu num banquinho para ser medida e, quando desceu, sentiu um odor peculiar e não teve como segurar. Já tô muito grande, né? Vocês são tão puros. Pronto! Pronto! Eles estão tão fedidos. Você peidou, Yudi? A plateia foi à loucura, todo mundo caiu na risada e a cena foi impagável. O clima ficou mais leve e divertido com a espontaneidade da Maísa fazendo tudo ainda mais engraçado. Não teve como não rir, especialmente com a cara de Yudi na hora. Com certeza esse episódio entrou para a história do Jogo dos Pontinhos como um dos mais engraçados,
mostrando que a sinceridade infantil pode render boas gargalhadas. A apresentadora do MGTV conseguiu surpreender ao quebrar várias regras dos telejornais. Enquanto fazia o seu aquecimento vocal de braços cruzados, ela começou a conversar com a equipe sobre o ar-condicionado que estava congelante. E sem perceber que já estava ao vivo, soltou um palavrão. O momento foi hilário e meio constrangedor, mas todo mundo riu. Agora o trem gelou aqui. Que pariu. E não parou por aí. Em outro momento, ela foi fazer uma chamada e acabou falhando, o que fez ela repetir outro palavrão. Eu não tinha lembrado qual era o primeiro assunto. Faz tempo que eu fiz essa buceta. Vamos lá. É bem raro ver uma apresentadora se soltando desse jeito na TV, então foi uma baita surpresa para quem assistia. A cena acabou viralizando nas redes sociais e a galera ficou comentando sobre ser diferente do que a gente costumava ver em programas mais formais. Isso só fez aumentar a conexão dela com o público, que adorou ver esse lado mais humano e descontraído da apresentadora. Afinal, quem nunca teve um momento de desabafo? No fim das contas, esses errinhos acabaram tornando o programa ainda mais e mais marcante, porém, também pode ter marcado ela de forma errada por ser uma jornalista. Antes de se meter na política e sair dando cadeirada por aí, o Datena, que ficou famoso com o programa Brasil Urgente na Band, estava tratando de um assunto sério enquanto recebia um convidado. Ele começou a introduzir o tema e logo perguntou ao Carlos sobre o novo local para a construção do aeroporto de Congonhas. Mas Datena não ficou satisfeito com a resposta e começou a insistir, fazendo perguntas curtas, quase numa pressão para que o Carlos desse uma resposta negativa sobre o aeroporto no meio da correria de São Paulo. Uma série de outros pontos que devem ser considerados, não bate bola assim, que fica difícil até explicar qualquer coisa. Pista nova. Deixa eu colocar uma pergunta. Nesse caso, ele poderia ter ajudado a evitar a derrapagem? Esse avião derrapou? Parece que sim. Eu tenho a impressão que não. Bom, vamos para o intervalo comercial, mas antes me dá... O senhor vai embora já? Ok. Então, me dá... Carlos, por sua vez, tentou explicar as medidas que estavam sendo tomadas para viabilizar o funcionamento do aeroporto. Mas Datena continuava questionando o lugar da construção, até que o Carlos soltou. Eu não sei, o que você quer que eu responda? Apesar das interrupções, Carlos continuou tentando responder às perguntas rápidas do Datena, que não parava de insistir nos riscos e nas regulamentações necessárias para um projeto desse tipo. Depois de um tempo, Carlos se cansou e simplesmente saiu do estúdio sem terminar a entrevista. Datena, surpreso, ainda perguntou se ele já estava indo embora. E assim foi embora, trazendo mais uma situação inusitada ao vivo na TV. Durante o programa de rádio do Pânico, que também rola em live na Jovem Pan, Tomé Abduche e André Marinho protagonizaram uma verdadeira batalha ao vivo enquanto discutiam política com questões pessoais. No meio da conversa, Tomé lembrou que não tinha conseguido terminar seu raciocínio em um programa anterior e pediu um espaço para concluir a ideia pro Emílio, o locutor principal. Aí começou uma brincadeira com a contagem de 6 dias sem treta, e a galera na mesa começou a vaiar, já sentindo que a confusão estava prestes a rolar. Quando Tomé começou a falar sobre opiniões contrárias, a discussão esquentou de verdade. Mesmo tentando manter a calma, a treta foi ficando cada vez mais intensa e pessoal, com os dois se atacando com acusações. Em um certo momento, quando o Marinho chamou Tomé de chorão, ele ficou ainda mais irritado e se levantou pronto para ir para cima do colega. Colocam lá e vem um babaca. Valeu, chorão, valeu, chorão. Vai, chora pro político. Chora pro político. Eita, o pau vai comer! É coisa de louco e o pau tá torando! Que é isso, Brasil? E para apimentar a situação, começou a tocar a trilha sonora do Ratinho, famosa por ser o tema de várias brigas no programa. Assim, a situação esquentou e virou uma verdadeira briga física, com a equipe do programa se juntando para separar os dois. Foi uma cena digna de reality show pesado e engraçado ao mesmo tempo. No programa Boa Tarde Paraná, a jornalista estava cobrindo uma feira que rolava em Curitiba e acabou encontrando um garoto bem carismático chamado José. Ele estava lá com os pais e, claro, aceitou dar uma entrevista para a galera. A jornalista começou perguntando sobre os bonecos que ele estava segurando e se já tinha feito algumas comprinhas na feira. O menino, super à vontade, começou a contar tudo sobre a experiência dele no evento. Então ela resolveu perguntar se ele estava a fim de pedir mais alguma coisa para comer para os pais. E a resposta dele foi hilária. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Então agora, depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também tô cagando de fome.
O garoto soltou um "é lógico, eu tô cagado de fome". Todo mundo na hora caiu na risada, até a jornalista e os pais dele. Foi aquele momento espontâneo que todo mundo ama ver na TV. A inocência e sinceridade das crianças sempre rendem as melhores reações. O evento pode ter sido sobre a feira, mas a verdadeira estrela foi José, com a sua resposta inusitada. Durante uma reportagem sobre as condições da margem de um rio, um repórter, já sabendo que ia rolar um vídeo de cacetadas, tentou seguir uma mulher que estava à sua frente em um barranco. E adivinha? O que ele temia aconteceu. Acompanhado de uma câmera, ele falava sobre como estava a situação ao redor do rio. Ele se agachou e até brincou que ia virar um vídeo de cacetadas. No segundo passo que ele deu, despencou com o microfone e tudo, rolando para o lado do barranco. Ele tentou se erguer, mas caiu de novo, e a mulher que estava na frente dele não conseguiu segurar o riso. A cena era hilária, o repórter com cara de quem não estava acreditando que tinha acabado de criar seu próprio vídeo de cacetadas enquanto trabalhava. O tombo foi tão inesperado que acabou roubando a cena da reportagem. Enquanto ele tentava se recompor, a situação virou um verdadeiro show de comédia, mostrando que, às vezes, a realidade é mais engraçada do que qualquer script. O resultado? Uma reportagem que, em vez de ser só informativa, virou uma lembrança divertida e cheia de risadas. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.